Bom dia pelo Fala Comitê, o encontro aqui dos Potiguais. Rio Grande do Norte aqui no encontro, entrevistador do Ceará Mirim, desse rio que é importante. Para o Nordeste, cada gota d'água é fundamental. E o rio Ceará Mirim é de uma importância singular. Nós trazemos a pessoa do Herbert Dantas para nos trazer aqui os seus relatos, também as discussivas que acontecem naquela região, dos seus pares no comitê do Ceará Mirim. Bom dia, companheiro. Bom dia, amigos, colegas do Fala Comitês, né? Nós somos do representante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ceará Mirim. Estou aqui enquanto coordenador da Comissão de Alocação de Água, tá? Da barragem de Poço Branco, do Sistema Hídrico Rio Ceará Mirim, e também como vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ceará Mirim. Certo? Inclusive fundador, egressos, né? Dos primeiros comitês do estado do Rio Grande do Norte. O Herbert é o meu vice-presidente, né? Eu estou presidente do Rio Ceará Mirim, da Bacia do Rio, e o Herbert é meu vice-presidente. E eu vou querer que o Herbert fale um pouco sobre a experiência da Comissão de Alocação de Água, porque nós tínhamos muito conflito em uma região lá da nossa bacia, que era uma região onde a gente tem uma barragem de contenção de água. E a gente tinha muito conflito entre os usuários. E essa comissão de alocação, que foi formada, uma provocação do próprio Herbert, e aí a Ana chegou junto, ele vai contar essa história para a gente. E essa comissão, eu vejo ela como um filtro, sabe? Um filtro de amortecimento desses conflitos. Porque eles filtram lá e trazem para o comitê. Então, é uma experiência que o Brasil precisa conhecer, né? Que é essa experiência que o Herbert vai contar para a gente aqui, que é da Comissão de Alocação de Água. Vejamos, primeiro dizer que essa barragem de Poço Branco, ela já foi na década de 70 a maior barragem do Rio Grande do Norte. Ela foi a maior barragem de importância. No maior período seco que a gente tem na maior crise hídrica no Nordeste. Isso. Inclusive, ela atendeu às expectativas da monocultura canavieira. Perfeito. Porque ela tinha uma finalidade de contenção de enchentes. A finalidade principal dela. Lembro que aos 9 anos de idade, por incrível que pareça, eu presenciava muito os cenários de enchentes na minha cidade de Ceará Mirim. E havia uma expectativa muito grande das pessoas acompanharem essas enchentes e ao mesmo tempo as estiagens que aconteciam na região, né? Então, a barragem foi o foco de toda uma gestão, né, que aconteceu, inclusive que culminou no conflito. E no ano de 2017, depois de 7 anos de formação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ceará Mirim, em andanças pela bacia, peregrinando a bacia, nós vivenciamos um conflito exatamente na barragem. Aquilo que era a nossa mãe d'água, no sentido nato da palavra, porque o Poço Branco são nascentes, né, de poços de águas cristalinas. O nome por si só já diz. E aí a cidade se sentiu proprietária da barragem. Uma barragem de 136 milhões de metros cúbicos realmente era um minério no semiárido do Potiguar. Então, a partir daí, a gente se deparou com esse conflito, fizemos uma reunião itinerante do Comitê de Bacia Hidrográfica pelos nossos municípios e culminou numa situação de crise. Eu, na época, não sabia nem o que era crise e conflito daquele tipo, porque nós saímos de lá quase à base de chibata, como diz o Matuto. Né? Os prefeitos, os vereadores, as lideranças, naquela época, se sentiam proprietários da barragem, porque até então... O chicote político, né? E aí a gente conseguiu descobrir um veio que salvou o nosso trabalho, que hoje nós somos frutos para apresentar em qualquer tipo de conflito. E é um caso de experiência que hoje é revelado pela Ana em todo o Brasil, né? É um case de sucesso. Por quê? Por que isso? Porque a gente partiu do princípio do diálogo. A gente começou a escutar o público conflitante, tá? E cada um queria ter mais razão do que o outro, né? Cada público. Aí vamos quebrar paradigmas. Sim, com certeza, com certeza. Então, a gente percebeu que se o Denox construiu aquela barragem, alguém maior do que o contexto local poderia intervir naquele momento. E aí surgiu a nossa segunda mãe, vamos chamar assim, que foi a Ana. A Ana chegou lá na hora que a gente convocou, porque o Denox era proprietário da barragem. E a partir de então a gente começou a administrar os conflitos, certo? Nessa intervenção da Ana,
colocamos o município no lugar dele, como o ator principal, diria, porque é um anfitrião, valorizamos o município, né, para não perder a nobreza. Sim. E aí lá no município tem a associação Colônia dos Pescadores, que já fazia parte do nosso comitê, né? Os usuários ajusantes, também conflitantes, porque queriam a água. Então a gente nasceu de pequenos irrigantes. Pequenos irrigantes. O pessoal da cassinicultura que está ajudando. Aí é onde vem depois. O depois da alocação, que tem 5 anos. Olha o segredo da coisa, como foi interessante. A gente saiu da monocultura canavieira, que hoje está lá, o vale abandonado. O vale do Ceará Mirim hoje se encontra abandonado. Mas a barragem, que antes era de inundação, ela passou a ser uma barragem de regularização. Contenção de enchentes. A gente aí deixou um pouco. Porque a partir do momento que a gente fez a alocação, a gente passou a administrar a regularização daquele reservatório para atender as demandas ajusantes e a montante. Ou controle seja, que ficou bem equacionado, em prioridades, em usos, certo? A gente, inclusive, consciências, sessão, humildade, empresários, cassinicultores, ajusantes que dizem, ei, fecha a barragem agora que a gente precisa da água mais na frente. Isso é consciência. E, inclusive, o pescador a montante, os pescadores diziam pra gente, pessoal, vamos fechar as comportas, porque senão a gente vai perder nosso peixe, nossa fauna dentro do açude. Então, assim, houve uma seção, né, de valores de cada parte que tinha demais com aquele que não tinha nada, e a gente conseguiu conciliar esses interesses. Uma seção de uso comum, né, aí, que todos se conscientizaram do papel do usar com as capacidades de preservar. Né? Aí vieram os mecanismos, né, que a gente adotou a partir da orientação da ANA, que foi exatamente a alocação de água, a reunião anual. A gente faz 2 reuniões, uma no início e outra após o inverno, exatamente para a gente administrar esse recurso tão precioso, certo? Agora, no momento, por exemplo, a gente era para estar com as comportas abertas, 250 litros por segundo o nosso termo de alocação de águas. A gente, todos assinam, né? Todos envolvidos no conflito assinam. Esta semana eu já recebi telefonemas de colegas, né, produtores, ajusantes, cassinicultores, pedindo que a gente libere a água. Certo? 250 litros por segundo hoje já atenderia a demanda desse pessoal. E a gente segurou durante todo esse mês de agosto para começar a liberar agora em setembro. Certo? Então a gente faz essa gestão compartilhada, certo? De certa forma respeitando, mantendo ouvindo, um monitoramento para que então tome-se decisões balizadas, né? Sabe por quê? Porque a gente tem que garantir essa água, não é para esse ano não. Já tivemos a vivência de secas passadas. E hoje até praia, esse reservatório hoje funciona. Até de praia para uma região que não tem o lazer. Então a população às vezes menos abastecida de praias, de espaços de lazer, inclusive lá a jusante, a prefeitura local, o prefeito fez um balneário organizado, né, com toda uma situação de controle que a gente administra junto com o órgão ambiental do IDEMA e demais parceiros, para que a gente conduza a coisa de forma a... Herbert, e a gente já está caminhando para o final, a gente tem um tempo, né, aqui no Fala Comitês, e a gente queria ouvir de você, já agradecendo a sua presença a experiência a elucidação, porque você está trazendo uma coisa que quebra paradigma do conceito brasileiro para que o nordestino, não é? Uma região árida, né? Que há uma aridez até no conceito. Né? Quando a gente vê o sul e o sudeste, ele se espelhando nos exemplos do nordestino, é preciso ter essas conversas mais vezes para que as pessoas entendam que existe alguém com foco, com objetividade e trazendo nesse foco as melhorias necessárias. Então, nós agradecemos aqui os potiguais, né, que são presidentes e vice do Ceará Mirim, com uma qualidade de expressão, de cultura fantástica. Nós agradecemos e deixamos o microfone para o encerramento das vossas palavras. Nós estamos aqui já cheios de felicidades por isso. Bom, não é uma voz individual de Herbert Dantas, é uma voz de um coletivo. Tá? Eu falo em nome de pessoas que têm muita expectativa e anseio
que esses encontros possam atender a toda uma gama de anseios, de vontade que as pessoas precisam na base. Tá? Então, nossos agradecimentos, né, ao Fala Comitê, à Ana, enfim, ao Encob, que para mim esse foi um dos maiores que eu já participei, né, de grandeza, e a Wagner e aos organizadores, nossa gratidão. Obrigado, Nós é que Herbert agradecemos. Dantas.